Diga-me lá, conte-me tudo e não me esconda nada. Sou seu amigo Flávio Vale, de volta com mais um programa ao vivo pelo YouTube. Nosso convidado hoje, Paulo Iannuzzi, e a grande fraternidade universal. Alô, meu amigo, onde você está agora? Olá, Flávio, como vai, querido? Tudo bem? Nave ancorada aqui no Rio de Janeiro, 25 graus. Vamos tomar um cafezinho Tempo aqui, ó. nublado, um café é uma boa pedida. Saúde para você e para toda a audiência. Paulo Iannuzzi, Tá bem? o que a fraternidade universal, fraternidade de luz, pode fazer? Como ela reage aos problemas que estamos notando ultimamente no mundo e também no Brasil? Hoje, por exemplo, saiu um vídeo aí e coisas que estão acontecendo sempre envolvendo a condição humana. O que podemos fazer, esperar da fraternidade? Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, é um prazer e honra estar aqui, agradecendo o seu convite, o seu gentil convite, e a presença de todos vocês que estão aí nos apoiando, prestigiando, sempre ao lado do trabalho do Flávio Vale, querido Flávio. Muito obrigado a todos por estarem aqui. Com respeito à sua pergunta, perdão, vamos colocar determinados elementos. Primeiramente, a grande fraternidade universal é, em verdade, como todos sabem, a grande fraternidade branca universal. Esse branco aí, infelizmente, hoje a gente tem até que desenhar, né? Mas vamos lá. Embora não precise desenhar agora, mas esse branco não tem nada a ver com outra coisa senão luz. A melhor representação da luz é o branco, que contém todas as cores. Para quem não sabe, no espaço sideral, os astronautas na Estação Espacial Internacional e todos os astronautas que foram ao espaço até hoje já descreveram o Sol, que no espaço ele é branco. A luz é branca do nosso Sol. Tá? Ela tem essa coloração amarela, o Sol nos apresenta aqui na superfície como amarelo, e dependendo da latitude, dependendo do dia, onde as ondas luminosas vão atravessar uma camada mais densa ou não de atmosfera, ele pode ficar alaranjado, pode ficar vermelho. O nosso céu ele só não é violeta porque a nossa sensibilidade ocular não alcança o ultravioleta e os elementos da atmosfera fazem com que percebamos o ar, a densidade da atmosfera como azul. Enfim, tem tantos elementos, até principalmente científicos, por trás, que percebemos que determinados termos fogem à conotação que querem imputar em termos ideológicos, né? Então, o termo real é grande fraternidade branca universal, tá? Devido a ser uma fraternidade de luz, de seres de altíssima estirpe espiritual e consciencial. Nisso nós vamos entrar depois, mas dentro da pergunta que o Flávio fez, né, nada ou praticamente nada que os elementos relativos ao governo oculto do mundo, o verdadeiro governo oculto do mundo, o governo espiritual do planeta, que nós já mencionamos aqui numa live anterior, e a grande fraternidade branca universal, né, estão sempre muito atentos e acompanhando o processo evolutivo da humanidade. Mas, muito mais que isso, estão, principalmente a grande fraternidade universal, grande fraternidade branca, muito mais atenta ao plano divino evolutivo das raças que o ser humano atravessa no seu processo aqui, planetário, na chamada quarta ronda planetária, ou seja, a experiência do ser humano no campo físico, porque o ser humano ele passa, a mônada, a centelha divina, passa por diversas etapas evolutivas a nível cósmico,
até parar no plano físico, experimentar com corpos físicos, né, a vivência no plano físico e o seu respectivo processo evolutivo, até sair como coletivo do plano físico, o planeta também como ser vivo, sair do plano físico e continuar o seu processo evolutivo cosmos afora. Tá? Obviamente, como estamos num determinado momento e nos esquecemos, quando encarnamos, de questões passadas e questões mais amplas, como estão sendo colocadas aqui, o ser humano ele se vicia em observar só um pequeno trecho, um pequeno ponto dentro do todo. Isso é natural dentro do nosso processo evolutivo. Nós enxergamos o todo, em verdade, como um tabuleiro de xadrez com o nariz encostado no tabuleiro, onde a gente consegue visualizar somente um quadradinho. Um grande mestre da grande fraternidade branca não somente observa o tabuleiro como todo, como observa vários tabuleiros ao mesmo tempo funcionando. Ou seja, um nível consciencial muito além do que podemos conceber aqui. Então, seres dessa natureza, que compõem a grande fraternidade branca, eles não vão interferir no nosso livre-arbítrio, evidentemente colocando determinados limites que possam influenciar negativamente no plano geral evolutivo para o planeta, porque a responsabilidade deles tem a ver com o processo evolutivo geral, que ultrapassa a questão planetária, né? É uma questão cósmica ligada diretamente ao nosso sistema solar, e tudo que fazemos, tudo que realizamos, tudo que produzimos, principalmente em pensamentos, palavras e ações, formando durante milênios formas de pensamento densas na atmosfera, são questões de escolha nossa. E, como eu sempre digo, quando você bebe uma água no copo, você sujou, você plantou, você lavou, você colheu. Eles não vão interferir em nada nesse sentido de escolha nossa, com o nosso andamento evolutivo, repetindo e frisando desde que isso não interfira de uma forma contumaz no plano divino geral para a evolução do ser humano, não somente do ser humano, como dos reinos mineral, vegetal, animal e todo o processo extrafísico planetário do qual eles são responsáveis e gerenciam. Né? Então, essa caminhada do ser humano, do jeito que está, ele pode abreviar, como pode adiar, como vem adiando, o seu próprio processo de eclosão consciencial. Então, dentro disso, a grande fraternidade branca pouco faz, né? Influencia, inspira os seus divinos mestres, eles estão direcionando, orientando da melhor forma possível, mas cabe a nós, também da melhor forma possível, absorver, entender e gerenciar o nosso próprio caminho evolutivo, em vez de nos concentrarmos em todo esse maia, em toda essa ilusão material, principalmente no que estamos envolvidos no cenário geopolítico mundial, onde não se deve acreditar na mídia, muita coisa é cortina de fumaça para encobrir outras que por debaixo dos panos estão se realizando, a nossa revelia, ou seja, a revelia do cidadão comum. Por sua vez, o cidadão comum também não se interessa em se situar com respeito ao que realmente veio fazer aqui neste planeta e dar margem, quando dá, a essas questões relativas à sua própria mercê em relação ao que acontece no cenário brasileiro e mundial, principalmente político, e outras questões ideológicas, mostrando muitas vezes uma imaturidade e uma infantilidade, por que não dizer, evolutiva, consciencial, deixando uma amizade, deixando um amor, deixando uma relação, seja ela de amizade, seja ela familiar, seja ela de que natureza for, ser comprometida em nome de um ideal, de um gênero,
distanciando o que antes era próximo, em termos de relação, onde essa infantilidade compromete o amor que porventura ocorria e que em verdade não ocorria, era uma outra coisa, porque o amor ele não se desestrutura por um simples pensamento ideológico ou de que natureza for. Aquele que compromete, seja individual ou em grupo, uma amizade genuína, um amor genuíno, um relacionamento genuíno, seja em geral ou até mesmo familiar, provocando uma desunião, um afastamento, ainda está na infância do seu processo de maturação consciencial e espiritual e, consequentemente, sofre, ou melhor, escolhe sofrer as consequências que advêm disso, uma vez que não deixa de ser uma marionete dentro desse processo todo. E a grande fraternidade branca, obviamente, ela, ciente disso, atua para aqueles que procuram algo muito além de tudo que se apresenta hoje, principalmente essa questão hipócrita, uma hipocrisia que reina, e os grandes mestres, os grandes avatares como Cristo, como Jesus, foi a primeira coisa que eles combateram. Jesus combatia veementemente a hipocrisia, e se deixando levar por isso, compromete muito o seu processo atual de eclosão de consciência, neste momento de transição planetária, em verdade, transição de eras, tão decisivo para a humanidade, né? Que passa pelo que passa, por sua escolha individual e coletiva ao longo de muito tempo, e continua renovando esse tipo de escolha. A partir de agora, então, vamos ouvir o nosso convidado sobre esse tema, a grande fraternidade universal. E você que está na nossa audiência, grato pela presença, já dá o teu like aí para colaborar conosco, para nós alcançarmos um público maior, através da sua ajuda. E é isso aí. Conte-nos tudo, Paulo Iannuzzi. Vamos lá, no que for possível. A grande fraternidade branca universal, ela está ligada ao que chamamos, por não haver um termo mais adequado, a uma hierarquia, a uma estirpe evolutiva espiritual que governa o planeta. No cosmos, queiram ou não, o processo é hierarquizado. Níveis evolutivos conscienciais, de cima para baixo, de baixo para cima, né, percorrem o universo, os universos como um todo, no seu aspecto físico e multidimensional. Enfim, em particular, na nossa evolução planetária, no processo de Gaia como ser vivo, que abrigou várias espécies evolutivas e agora abriga, dentre outras, o ser humano, ou seja, dentro da nomenclatura ocultista, a evolução Jiva, que é a evolução da mônada em corpo humano, em ser humano, uma etapa do processo evolutivo. Existe, obviamente, um gerenciamento a nível sideral e a nível planetário, físico e extrafísico, de N hierarquias. Temos como maiores hierarquias no nosso planeta, atingindo o sistema solar como um todo, extrapolando para além do Sol, num processo interestelar, principalmente não físico, da hierarquia do Logos, o chamado governo oculto espiritual do mundo e a grande fraternidade branca universal, principalmente esta, que a grande maioria tem como foco principal os chamados mestres, especialmente os mestres ascensionados. E isso não é completo, porque são questões evolutivas, até hierárquicas, da própria grande fraternidade branca, que ultrapassam o entendimento e a concepção ao nível humano que temos ainda. E, inclusive, o entendimento do que vem a ser um mestre, e principalmente um mestre ascensionado, né?
Então, essas hierarquias que compõem justamente a grande fraternidade branca universal estão ligadas aos chamados raios, ou emanações vibracionais do Logos. Logos é o termo ocultista, basicamente teosófico, de conhecimento transmilenar que vem da Atlântida com respeito à manifestação divina em nosso sistema, representada pelo Sol. Ou seja, o Sol físico, que pela ciência, pela astrofísica, que é uma cadeira da astronomia, ele é uma bola de plasma. Mas, em outros termos, ele é bem mais que isso. Ele é a sede da consciência divina que se manifesta para a evolução da vida neste sistema solar. E existem sistemas solares com 2, 3, 4 múltiplos sóis, múltiplos logos, múltiplos logoi, que é plural de logos, que é um termo grego. Logos quer dizer conhecimento, conhecimento profundo. Saber é diferente de conhecer. Conhecer é diferente de saber. Por isso que em ciências ocultas, esotéricas, questões espirituais, espiritualistas, não se aprende, se conhece. Não se aprende Kabbalah, se conhece Kabbalah. Não se aprende taoísmo ou qualquer outro princípio científico filosófico. Não se aprende Sufi. Não se aprende nada dentro da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, ou de qualquer outra religião, ou de qualquer outro sistema de eclosão consciencial, seja religioso ou não. Se conhece. Procura-se conhecer. Esse conhecimento é algo profundo, é o que o termo logos significa. Ou seja, conhecer te dá o domínio, não o controle, porque controle não existe. Controle é ilusão. Te dá o domínio do processo. Então, o domínio da luz, o domínio da manifestação divina para esse sistema, se dá na consciência do logos. Assim como o Sol físico é um arremedo físico do verdadeiro logos, do verdadeiro Sol que está por trás, a nível espiritual. E esse sim era o objeto de culto das civilizações antigas, principalmente entre os Incas, principalmente entre os hindus e mais principalmente ainda entre os egípcios, com Atum, Amon e Ra. Enfim, esse gerenciamento, ou seja, a atenção que o Logos deposita num determinado ponto, faz florescer a vida. E dentro desse processo existe, obviamente, uma questão hierárquica para cada sistema estelar. E no nosso caso, existe, focado agora para a evolução física dentro do sistema solar, a Terra. E assim o trabalho da grande fraternidade branca universal, que engloba muitos outros fatores e direciona a partir do Logos as várias emanações que nós conhecemos como raios, que para o entendimento didático são classificados em cores. Então temos os 7 principais, porque o universo ele evolui de forma septenária. Nós aqui evoluímos de forma septenária, o planeta evolui de forma septenária. Enfim, baseado nisso, temos os 7 principais raios: azul, rosa, amarelo, branco, verde, vermelho e violeta. Existem outros também, mas para o nosso processo evolutivo, o foco maior é em cima dessas emanações. Cada emanação tem um atributo ligado a virtudes, ligados a valores, ligados a questões que, para o ser humano, precisam ser trabalhadas, experimentadas
no seu processo evolutivo para atingir um grau mínimo vibracional de eclosão. Cada raio, obviamente, lida com um aspecto, com um assunto, com uma vibração específica dentro do nosso processo evolutivo. E dentro disso existe, obviamente, um direcionamento desses elementos, além de outros, pelos chamados mestres ascensos. Eu vou entrar nessa questão da ascensão daqui a pouco. Que erroneamente, repito, tem uma ousadia aqui de colocar erroneamente, é transmitido como seres individuais. Mestre do primeiro raio, o raio azul, El Moria. Mestre do segundo raio, amarelo, o raio amarelo, mestre Kuthumi, e assim por diante. Serapis Bey do quarto, Rovena do terceiro, do rosa, enfim. Em verdade, esses mestres passaram por aqui, mas eles não podem ser indexados porque eles são nomes códigos de toda uma linhagem, um feixe de seres, 111 por raio. São 111 seres que respondem por El Moria, 111 seres que respondem por Kuthumi, 111 seres que respondem por Saint Germain, enfim. Não estou dizendo aqui, repito, que Saint Germain, Kuthumi, El Moria e outros não tenham tido encarnações aqui, sim, mas eles não são os mestres da grande fraternidade branca, conforme entendemos. O que se manifesta são feixes de seres ligados a feixes de raios. Além de outros elementos aqui que são muito esotéricos, que eu, infelizmente, pelo menos por enquanto, não posso citar aqui. Já estou até fazendo muito em esclarecer essa questão. E justamente por isso, por serem ascensos, além de outros mestres e outras hierarquias dentro da grande fraternidade branca universal, eles estão acima do que os hindus chamam de Pramanta. É um termo ligado à totalidade evolutiva. Ou seja, resumindo, estão acima do karma. Já chegaram a um nível tal que estão completos, são seres puramente cósmicos, totalmente ligados à questão evolutiva do planeta em todos os níveis, e neste gerenciamento acima do karma. Eles não sofrem mais ações evolutivas em que nós estamos ainda inseridos. Nós, que eu digo, não somente os encarnados, mas seres desencarnados, inclusive seres de falanges de luz, que nós vemos muito por aí em termos psicomediúnicos, principalmente falanges médicas, gerenciadas por espíritos de alta estirpe, de alta consciência, mas que ainda estão longe da maestria e muito mais longe ainda da ascensão. Eu vou colocar isso daqui a pouco. Então, falanges de luz, seres de luz ligados a um trabalho não somente no astral, em planos superiores ao astral e no plano físico terrestre, né? Seres de luz são diretamente ligados hierarquicamente a esses outros seres, a essas outras hierarquias, até chegar justamente na grande fraternidade branca universal. Tá? Então, o trabalho da grande fraternidade branca ele é muito profundo, muito amplo. Eles não enviam, ao contrário do que muitos pensam, mensagens diretamente para alguém ou para um determinado grupo. Simplesmente isso é enviado para o cosmos. Você aqui capta ou não. E mesmo assim, a questão de você captar isso e transmitir sob uma forma de canalização, sob uma psicografia, etc. e tal, passa por etapas, passa por hierarquias, até chegar, obviamente, nessa manifestação paranormal. Digo paranormal porque, muitas vezes, por serem em fluxos de uma altíssima vibração, ultrapassam a questão psicomediúnica. Isso tem a ver com o desenvolvimento interior do indivíduo com respeito às suas faculdades relativas à sua consciência, à sua vibração, à sua frequência, ao seu comportamento, ao seu modo de vida,
aos seus sentimentos acima das emoções, que vão fazer com que determinados elementos dos seus corpos passem a ter uma frequência maior e se desenvolverem mais. Então, por exemplo, um ser nesse nível vai desenvolver uma pessoa nesse nível vai desenvolver, por exemplo, as suas espiras e espirilas. O que são espiras? O que são espiras e espirilas? São organismos etéricos ligados ao chamado átomo permanente de cada corpo. Nós temos, a nível monádico, o chamado elemento ligado ao átomo permanente. É onde estão todos os registros de tudo que a sua centelha divina passou. A nível cósmico, até chegar no nível físico, e depois, quando sai do nível físico, enfim, tudo quanto é registro de todas as etapas que ela passou ficou naquele átomo permanente. E quando ela vai reencarnar e adquirir novos corpos, um novo corpo mental para cada encarnação, a mesma coisa no corpo astral, corpo etérico, corpo físico, cada um deles tem um mini átomo permanente, um átomo permanente secundário para cada corpo, registrando tudo o que se passa em plano físico, etérico, astral, que é emocional e mental. Seja o mental concreto, seja o mental abstrato. E esses átomos permanentes são formados de estruturas chamadas espiras ou espirilas, que quanto maior o desenvolvimento consciencial do indivíduo, mais ele vai ativar e desenvolver esses subelementos extrafísicos, porque são esses elementos, subelementos extrafísicos que permitem a comunicação com níveis muito altos de consciências. Um médium, ele vai acessar até uma determinada faixa do astral. Um grande iniciado ou uma pessoa nesse nível que eu estou mencionando aqui vai acessar muito mais acima. Mas não acessará a grande fraternidade branca, porque ela está acima do Pramanta, lembrem? Está acima do processo evolutivo, embora gerencie toda essa questão aqui. E isso vem em camadas, essas manifestações. E como eles estão evolutivamente num espaço-tempo, em verdade sem tempo, como nós mencionamos aqui, eles estão unidos diretamente com o Criador. Em suma, um mestre ascenso nesse nível, unido com o Criador, da grande fraternidade universal, para ele, tudo já aconteceu. Para ele não existe tempo, não existe espaço, é tudo aqui e agora. Não existe passado, não existe futuro, tudo é um eterno presente. E no fundo a gente sabe disso, porque quando tivermos essa convicção aqui no plano físico, o nosso modus vivendi será completamente diferente, na convicção de que o tempo é uma mera convenção. E na convicção maior de Pietro Baldi, por exemplo, que a humanidade ela começará a avançar realmente quando compreender que, e ter justamente isso dentro de si, que cooperar é muito melhor e mais importante do que competir. É esse tipo de inspiração e muito mais que a grande fraternidade branca universal faz. Mas eles não vão fazer o trabalho que cabe a nós. Já mencionei isso aqui e em outras lives também. Quem está esperando uma frota de naves chegar aqui e tirar você e muita gente com aquela luz sólida e assistir o mundo pegar fogo de camarote em órbita, quem está esperando a hierarquia dos anjos chegar aqui e te arrebatar dessa, quem está esperando que os mestres ascensos venham e tirem você daqui para você não ter que passar pelo chamado apocalipse, etc., te tirar dessa situação aqui, vai esperar sentado.
que não é assim que a coisa funciona. Eles não vão fazer o trabalho que cabe a nós. Eles nos inspiram, nos ajudam, nos orientam, estão sempre conosco. Mas de um ponto em diante, eles não podem e nem devem fazer o que cabe a nós fazer. Senão a gente não aprende, não existe um processo educativo. Eu sempre, volta e meia, utilizo, desculpem, eu procuro utilizar o exemplo do copo. Você abre o armário, tem um copo para cerveja, um copo ou taça para vinho, um copo para água, um copo para aquilo. O que a espiritualidade faz? O que os mestres fazem? O que os seus mentores, seus guias fazem? Eles vão chegar e vão orientar você, por intuição, qual o melhor copo para qual finalidade. Olha, para o vinho, melhor essa taça. Para a cerveja, melhor essa tulipa. Para um copo d'água, esse aqui tá bom. A escolha final é sua. Você pode escolher querer beber água numa taça, que é para vinho. Enfim, a escolha final é sua. Eles vão orientar, vão inspirar, vão intuir. Acabou aí. Parou aí. Daí em diante, a escolha é sua. Você escolhe o copo que você quiser e enche d'água. Ah, eu vou beber água. Bebe, deixa na metade. E depois vem aquela questão boba, para não dizer outra coisa. Ah, a água está na metade do copo. O copo está meio vazio para aquele que tem baixa estima, o copo está meio cheio para quem tem autoestima, etc. Seu estado de espírito vai dizer se tem pouca água no copo, se tem mais água no copo, enfim. Essa papagaiada toda, quando a água do copo está na metade, você, em vez disso, tem que agradecer por ter água no copo. Você bebe a água, sujou o copo, não sujou? Sujou, lavou, plantou, colheu. Ninguém vai lavar o copo por você, não. Espiritualidade não fará isso. É isso que eu estou querendo dizer com respeito ao momento atual, planetário, individual e coletivo, seu e da humanidade. Se você quer sair dessa onda, dessa vibe, passar pela brasa sem se queimar pelo que ainda vem por aí, é preciso que você urgentemente reveja suas reais prioridades. E não fugindo, colocando prioridades que não são à frente, que não te levam a lugar nenhum. Então, isso tudo a grande fraternidade branca ela trabalha, ela gerencia. Esticam o braço para te tirar do fundo do poço. Estão até com câimbra no braço já. Mas se você não esticar o seu, nada feito, nada que eles possam fazer. Inclusive, tem uma frase, que eu não me lembro agora qual, de um mestre, que diz exatamente isso. Né? O primeiro passo é seu. Só você pode dar. Os outros daremos juntos. Mas o primeiro passo é seu, eu não posso interferir. Senão não existe evolução, não existe educação, não existe crescimento, porque mestre, guia, protetor, entidade, etc. tal, eles não estão aqui para resolver problema de ninguém. E as pessoas acham, muitas, que eles estão à nossa disposição para isso ou para outras coisas. Totalmente iludidas e não vão sair do buraco em que se meteram se continuarem sem esse discernimento, sem esse critério, de uma forma séria. Porque acabou a infância do planeta, acabou a infância da humanidade. E dentro desse processo, o que eu vejo particularmente muito por aí, faça o curso tal e no final de semana e você sairá com certificado de mestre ascensionado. Pomba. A humanidade está caminhando para a ascensão. Fulano, tenha certeza que você vai ascensionar. É só você fazer isso, isso, isso e vai ascensionar. E assim por diante. Então eu vou resumir rapidamente um processo aqui, que existe desde que o mundo é mundo.
e que avança dependendo da escolha, da vontade e do ritmo pessoal de cada um. São as chamadas iniciações planetárias, solares e cósmicas. Caminho que todo mundo, uma hora ou outra, vai trilhar. Você já não trilhou e parou, abandonou, uma hora vai querer voltar. E existe um momento certo para isso. Tá? Porque, como eu sempre digo, nem tudo que é oculto porque é oculto. É oculto porque não é divulgado. E como diz Hermes Trismegistus no Caibalion, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aqueles que se dispõem a ouvir. Tá? Então, a velha frase, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Aparece e some, porque ele não vai ficar a tiracolo. Né? Então, o processo é nosso. Recebemos, repito, toda a ajuda e melhor ajuda possível, todo apoio, todo amparo, mas o movimento é nosso. E essa questão relativa às iniciações, iniciação você inicia, é algo novo para você, você é iniciado naquilo. E o momento da iniciação não tem volta, dali em diante você é outorgado cosmicamente, né? Não precisa ser algo esotérico, espiritual, pode ser qualquer coisa. Eu fui iniciado em trigonometria, eu não conhecia essa matéria, fui iniciado e pronto. A partir desse momento, eu não posso dizer que nunca vi isso. A partir do momento que você toma o primeiro contato com um conhecimento ou com uma prática, aumenta a sua responsabilidade evolutiva, porque qualquer desequilíbrio que você provoque na lei, você o faz com conhecimento de causa. E a lei é mais severa com respeito a isso. A lei que eu digo é a lei cósmica, lei universal, a lei do Dharma, a lei divina. Então, a chamada primeira iniciação, ou primeiro movimento, é do corpo físico. Você conhecer seu corpo físico é uma iniciação planetária. Seu corpo vem do pó do planeta e ao pó do planeta voltará. Seu corpo tem todos os elementos da tabela periódica de Mendeleev. Seu corpo físico precisa ser conhecido. Você precisa saber, sentir como seu corpo funciona. Você conversa com as suas células, você conversa com seus órgãos, você sente as necessidades que os seus órgãos têm, você entende quando ele conversa com você, principalmente pela dor, pelo incômodo, dizendo que algo está errado, está faltando alguma coisa. Você conheceu o seu corpo até detonar o seu processo de autocura, a otimizar as espiras e espirilas mencionadas aqui, sua energia Kundalini. Isso tudo faz parte da iniciação e do conhecimento que precisamos ter com o tempo no nosso próprio corpo físico. Estamos todos amalgamados como uma coisa só, todos os corpos junto com o corpo físico. E o corpo físico é um veículo importante para que nos manifestemos nessa tridimensionalidade. E você sabe como isso funciona? Quando você domina esse processo, você passa pela primeira iniciação, ou primeiro movimento cósmico planetário. Qual é o segundo movimento? Emoção, corpo emocional, corpo astral. Você sabe o que é uma emoção? Você sabe o que é um sentimento? Você domina, não é controle, você domina suas emoções. Você é escravo de suas paixões ou você é senhor de suas paixões? Você permite que as suas paixões te desequilibrem? Permite que o emocional dite as cartas da sua vida? Você é escravo das suas emoções, do seu emocional, da sua passionalidade, do seu ego, da sua posse, sentimento de posse, do seu egoísmo? Você é escravo disso? Ou você é senhor disso? Sendo senhor, você se permite a um nível mais alto de emoção, que é o sentimento, que é a compaixão, o altruísmo, o compartilhar.
o vestir a sandália do outro, estar uno e próximo em termos de vibração, em termos de finalidade, pela gemátria cabalista, que é o somatório dos números correspondentes a letras, formando palavras e frases. A palavra em hebraico relativa a amor tem o mesmo somatório numérico da palavra um ou unidade. Isso significa o quê? Amor é unidade, é você estar uno com o outro. Isso tudo é no âmbito do corpo astral, do corpo emocional. Repito, não é controle. Controle não existe, porque você se preocupa em injetar uma energia extra que vai te desgastar, te cansar, para manter o controle daquilo que uma hora vai se esvair. Domínio é bem diferente. Então, você domina esse processo com respeito às suas emoções. O que você faz para dominar o seu processo físico? O que você faz para dominar o seu processo emocional? E nós, na quinta raça planetária, da quinta para a sexta sub-raça da quinta raça planetária, ainda estamos aqui para aprender a lidar com as emoções. E a emoção que em mais de 90% cria karma. Karma no sentido de desequilíbrio da lei. Vamos passar para a terceira iniciação. Só isso aí já dá um pano para a manga. E tem gente que acha que vai adquirir a ascensão sem trabalhar isso. Terceiro processo, mental, purificação mental. Isso já é uma iniciação solar. Você trabalha bem suas formas de pensamento? Você cria formas de pensamento de alta frequência? Você vibra em alta frequência mental? Você consegue ser um co-criador mental de elementos positivos? Consegue fazer com que a sua criação mental se manifeste positivamente na sua vida material? Você tem domínio sobre o seu mental concreto, transcendendo para o mental abstrato? Ou você continua a pensar bobagem dos outros, continua falando mal do vizinho? Você transcendeu vibracionalmente os seus elementos mentais, as suas ondas de pensamento, seus neurônios no campo físico? Você entende o que é mente, como a mente mente e como verdadeiramente é a verdadeira mente, no sentido mais amplo do mentalismo? O todo é mental, eu sou o tudo dentro do todo, então também sou mental. Mental não no sentido intelectual ou de raciocínio, mas dentro de uma lógica espiritual, lógica que vem da palavra logos. Essa é a terceira iniciação. E a quarta iniciação, que também é solar, é a intuição, que está muito acima do mental. Você ouve sua intuição? E aqui, encarnado, nós temos flashes, fugidios de intuição. E mesmo assim a gente não presta atenção ou não segue e só se ferra quando não fazemos isso. Você já tem um preparo mental para permitir que a intuição predomine sobre o raciocínio? Predomine mais na sua vida o contato com seu eu intuitivo, seu plano búdico, além do mental? Você sabe e trabalha e permite essa questão intuitiva em sua vida? A quarta iniciação. Dentro dessa quarta iniciação, quem estão? Iniciados, pessoas altamente avançadas, esclarecidas consciencialmente, seres de luz, falanges de luz do astral, estão nesse processo. Estão a caminho da quinta iniciação, a do mestre. O mestre é aquele que domina, completa, transforma, transmuta, conhece todos os elementos relativos à natureza das coisas, do planeta e do cosmos.
não é simplesmente um guia espiritual, sem menosprezo, por favor, ou uma entidade de luz, ou um mentor espiritual, está muito, muito além. Um mestre espiritual, ele coordena falanges de falanges, alta estirpe. Esse já está quase ingressando numa grande fraternidade branca universal, que na verdade é fixa. Essa é a quinta iniciação. A sexta iniciação é da ascensão, do mestre ascensionado, do mestre que ascende realmente acima do Pramanta, está diretamente ligado ao Logos. Ou seja, não é só um ser que aparece, ou se comunica ou se canaliza. Eu penso não precisar dar mais detalhes a respeito do que é a ascensão realmente em um mestre ascensionado. Então, existem encarnações a fio para se chegar nesse nível, que obviamente no final de semana, com certificado, você não vai chegar. Então, essa é só a sexta iniciação. Existe a sétima e oitava iniciações. A sétima do Bodhisattva e a oitava do Buda, relativa diretamente ao Logos solar. Já ultrapassa o Logos planetário. São consciências galácticas, a nível galáctico, a nível intergaláctico e universal. E existem iniciações, ou seja, seres muito acima disso, que nós não temos condição de conceber e não temos nem como chegar perto do entendimento de um trabalho desse nível, desses seres, que já ultrapassam a questão de extraterrenos, que trabalham de forma intergaláctica e interestelar, que trabalham junto com a hierarquia também nesse nível do nosso próprio sistema solar, em interação com a grande fraternidade branca universal para o nosso planeta, além de muitos outros, em muitos outros níveis que nós não compreendemos. Então, vale para quem se interessa, para quem se vê estimulado, tocado de alguma forma com esse tema, vale mais a fundo, de uma forma séria, que vão atrair elementos de estudo sério para essa caminhada, nesse aprofundamento, onde a prática diária do amor, da compaixão, da determinação, da coragem, da centralização da mente que pensa, mente que sente, mente que age. Porque não adianta você, como eu sempre digo, pensar uma coisa, falar outra, sentir outra e agir de outra. Você não vai chegar em lugar nenhum, por maior e melhor que seja a sua busca, seja ela de que natureza for. A hora é agora. O planeta está com pouco tempo e o momento urge para que justamente possamos criar as condições de acompanhar a vibração de Gaia, que aumenta a cada dia e que provoca justamente também essa instabilidade geral, mas nada que não possamos lidar. Mas não conseguiremos, em sua maioria, a nível planetário, lidar, porque as escolhas de cada um, e coletivamente, continuam sendo no sofrimento, na dor, no materialismo, na hipocrisia e principalmente na inércia e omissão. Possamos transcender isso de uma forma objetiva, centrada, como os egípcios antigos diziam, com pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito. Por enquanto é isso. Grande fraternidade branca universal é um assunto vasto, profundo e muito sério. Vale a pena entrar nesse mistério em que, para quem se propõe justamente na alavanca que o conhecimento proporciona e no seu crescimento espiritual,
com ou não esse tipo de informação, vai se deparar uma hora ou outra com essas hierarquias, principalmente fora do plano físico. Porque só uma parcela de nós está encarnada aqui. E se estamos encarnados aqui neste momento planetário, algum motivo sério tem. Aproveitemos isso. Como fazer para lidar com as emoções? Você não elimina as coisas, você Vem substitui. um pouquinho mais perto, para ficar mais forte a tua voz. Você não elimina as coisas, você as substitui. A melhor forma de lidar com emoções negativas é procurar o orar e vigiar e passar a produzir emoções positivas. Pense melhor, pense mais positivo a respeito das situações, das pessoas. Emane justamente vibrações positivas. Se a pessoa que, porventura, apareceu na sua vida como gatilho para provocar ações reativas, em vez de proativas, procure ser proativo, procure ser positivo, ou então ignore e saia fora. Só não se permita entrar nessa armadilha de emoções negativas. Tá? Porque o outro ou a situação pode provocar, mas você escolhe entrar ou não. E na maioria das vezes entramos de forma automática porque não colocamos a nossa mente para trabalhar, nos deixamos levar pelas emoções. Não permita isso. A emoção trabalha a nosso favor e não contra. Então, conforme você colocou, está sendo escrava de suas emoções, não permita. Inverta o jogo. Seja a senhora delas. Não permita que elas te desequilibrem. Você já foi abduzido, Paulo? Se fui, não sei. Não se lembra? Não. E também eu tenho uma amizade muito especial com uma especialista nisso a nível mundial, a doutora Gilda Moura, e nesse sentido, nunca quis procurar saber, não. Ela poderia ter feito uma regressão com ela, eu já fiz, mas por outros motivos, né? Até de uma experiência que nós, do grupo, tivemos na Serra do Roncador, que foi muito interessante, mas especificamente para saber sobre a abdução, não. Então, se aconteceu, não trouxe contato, sim. A abdução, não sei. Você se lembra qual foi o episódio que fez com que você entrasse no despertar de consciência, no processo? Você se lembra o momento? O que é que te chamou a atenção? 3 momentos. Primeiro, a descoberta em relação pessoal da minha ligação com o Antigo Egito. Me lembrei, ainda me lembro de muita coisa de lá, principalmente determinadas iniciações. Isso aí veio com uma força incrível que me levou a um despertar relativo à iniciação e ativação do veículo de luz, do Merkaba, e, por fim, a experiência que eu tive com amigos interestelares e intraterrenos, uma experiência que eu tive na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás. Foram 3 momentos na minha vida muito marcantes com relação a isso. Em verdade, são momentos culminantes, mas que se traduzem no nosso dia a dia, né? Ou seja, o que eu aprendi com isso tudo, especialmente nas viagens que eu fiz ao Egito, como poderia ter sido qualquer outro lugar, enfim. Uma coisa que eu vi num filme, O Hobbit, que aquilo ali me confirmou, para mim bateu o que eu já estava vivenciando, né? Numa conversa com Gandalf, quem não viu o filme veja, que é muito interessante, do mago com a rainha dos elfos da floresta de Lothlórien,
a Galadriel, né? Perdão. Quando ela pergunta para ele, por que o Hobbit? Por que você escolheu os pequenos? Aí ele reflete e responde que o outro mago acha que somente um grande evento, uma grande coisa, segura o negativo, segura o mal. Aí que ele vê que não. Que pela experiência dele são as pequenas coisas diariamente feitas de boa vontade e amor pelas pessoas simples e humildes que mantêm o mal afastado. Essa frase fechou com o que eu sempre senti dentro do meu processo, né? Onde tiveram esses momentos culminantes, marcados, mas que em verdade traduzem o nosso dia a dia. O nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento consciencial, crescimento como ser humano, né? Crescimento como homem, mulher, enfim, se dá no dia a dia. Se dá, a nossa iniciação é diária. Depende do que a gente faz, porque dos frutos se conhece a árvore, como Jesus já disse. Do que a gente faz conosco mesmo, com os outros, com o que a gente aprende, todo dia. O negócio é o dia a dia, é o diário, né? Simples ações, humildes ações, de gente simples, procurando ser o mais simples possível, todo dia, é o que te faz crescer. Não existem momentos marcantes e tal, mas não é vamos dizer assim, um divisor de águas definitivo. Aquilo é só para te esclarecer quanto o teu dia a dia é importante. O Luiz Fernando, existe algum extraterrestre na fraternidade? Como eu falei no início, Luiz Fernando, durante a exposição, todos eles são, mas não no entendimento extraterrestre que a maioria tem, ligado ao plano físico, ou seja, de outro planeta. Eles já não têm essa questão de planeta como um local específico, evolutivo, já transcendendo isso. A hierarquia dos anjos é a mesma coisa. O métier deles é o cosmos, é o universo. Eles têm um compromisso, por amor, de gerenciamento do processo evolutivo da Terra. Mas isso não quer dizer que eles vivam aqui. São seres que transcenderam isso. Transcenderam a questão do extraterrestre. São cósmicos. E dentro disso existem um elemento ou outro ligado a outras estrelas também. Lá fora não tem muito essa distinção, não, no nível deles. A Nalvinha Ustra. Anos atrás ouvi que não enxergamos em cores, e sim preto e branco. Nosso cérebro nos sugestiona as cores? Olha, eu nunca ouvi falar disso, não. O que eu sei a respeito disso, ou melhor, não é que eu saiba, ouvir falar é que os cachorros enxergam desfocadamente, só enxergam nítido próximo, e a maioria em preto e branco, ou em alguns nuances de cores, ou tons de cores, mas de uma forma muito desbotada, muito simples. O ser humano, ele não alcança o espectro do infravermelho abaixo dele, o infravermelho é abaixo e o ultravioleta é acima. O espectro cromático, no caso, é esse, dessas cores e os semitons. Isso é o que o ser humano enxerga. Se ele enxerga em preto e branco, e o cérebro sugestiona isso, para mim é novidade. Não sei se é assim que funciona, não. Acabei de pesquisar aqui e diz o seguinte, Paulo, Diga. Que após o nascimento, os bebês enxergam apenas em preto e branco com tons de cinza. Aí, com o passar dos meses, a visão vai progredindo lentamente. Então, por volta dos 4 meses, o recém-nascido desenvolve sua visão de cores. Ou seja, 4 meses em diante já enxergamos colorido. Obrigado, Flávio. A Nalvinha perguntou agora, Ni. Ouvi dizer que o deus Tote é um Anunnaki, porém os ensinamentos na tábua de Esmeralda são tão belos, profundos e mexem comigo.
Isso procede? Existem Anunnakis que trabalham para a luz? Olha, eu particularmente não sou proficiente com respeito aos Anunnaki. Então, em nenhum momento, em praticamente 40 anos de trabalho dentro disso, eu falei uma vírgula sobre os Anunnaki. Não estudei, não me compete a falar sobre isso. O que eu constato é muita fantasia, muita especulação, muita história que não tem o menor fundamento, porque pegou-se um estudo sério e agigantou o processo de uma tal maneira, onde 80% é pura especulação, fantasia, não tem nada a ver com o original. Então, desculpe, não perco meu tempo com esse tipo de coisa. O que, com respeito ao Antigo Egito, tenho certeza absoluta que o arquétipo Thoth, a divindade Thoth, não tem nada a ver com Anunnaki. Você lembra de alguma vida sua do passado, anterior a esta? Óbvio. Lembro de várias. Lembro de várias. Pode comentar alguma? Isso, foi um processo realmente muito interessante que foi acontecendo comigo. Não procurei, foi de forma espontânea ao longo do tempo, né? Nunca tive muito essa curiosidade com relação à encarnação passada, não. Eu acho que até no momento atual eu vejo como um grau bastante exagero essa preocupação com vidas passadas, enfim, grandes ícones da espiritualidade, da ciência e tal, foram isso, foram aquilo outro. Eu acho que isso não acrescenta quase nada no nosso crescimento. Foi, acabou, pega o que de bom teve ali e pronto, vai-se em frente. Eu acho que se dá um valor muito grande a um determinado ícone que teve a vida passada assim, uma outra vida passada assado, foi isso, foi aquilo outro. A maioria não teve vida simples, foi sempre uma iminência, enfim. Já diz aquela frase, águas passadas não movem moinhos, né? Você aproveita o passado para não repetir os mesmos erros, claro, né? Mas não que isso vá ser determinante. Então, eu considero uma atenção muito exagerada que se dá a isso. Para mim, não leva muito adiante a coisa. No meu caso, particularmente, lembrei de muitas no Antigo Egito, lembrei como templário na Índia, no Oriente, como índio norte-americano, enfim, algumas vivências nesse sentido. Obviamente, nem todas favoráveis, e algumas bem simples, né? Enfim, tive no Antigo Egito, por exemplo, encarnações de alta relevância, como encarnações bem simples, né? Porque na hora ninguém quer ser aquele flanelinha, né, de camelo que ajuda a estacionar o camelo perto da pirâmide, né? Eu já fui um desses, mas ninguém quer ser. Eu, por exemplo, já conheci umas 8 Cleópatras, então, ou 14 Napoleões. Então fica difícil, sabe? Mas no meu caso particular, né, tive algumas, e me lembro de algumas em alguns lugares, né? Algumas delas bem interessantes no sentido de aprendizado e tal, de ter um regozijo, terem sido vivências felizes, e outras nem tanto. Faz parte do processo, né, acredito eu. Não relativo a todos, óbvio. Não é preciso que você se lembre de encarnações passadas para algum avanço, seja ele qual for. Isso acontece ou não, né? E outra coisa, a nossa centelha divina se subdivide em 7 princípios evolutivos, como se fossem almas gêmeas ou almas irmãs. Então, cada, vamos dizer assim, centelha ou subcentelha da mônada principal tem experiências como se fosse você próprio. Então, às vezes, você tem uma experiência, lembra de uma experiência que não foi sua, foi de um co-irmão seu monádico, mas é como se fosse seu, porque o aprendizado vale para esses todos 7. Isso já é um outro detalhe mais profundo da nossa
formação monástica, que acho que caberia uma outra live aqui, que é muito interessante. Né? É igual o cara que faz o não é gol. É igual o cara que faz o gol e o time todo comemora. Isso, exatamente. Exatamente. O gol é de todos. Isso. Tem muito A disso também. experiência foi pessoal, mas o mérito é coletivo. Tem muito disso também. Essa memória todos levam. A comunhão dos santos, citada na igreja e referida em alguns grupos de estudo, realmente possui ligação com a grande fraternidade universal? É possível. É possível. Porque dentro de um segmento religioso, você tem um tipo de entendimento e um tipo de nomenclatura. Em outro segmento, o entendimento é um pouco diferente, a nomenclatura é diferente. Mas o princípio é o mesmo. Pode ser, sim. Por que não? A Meg. O corpo está adoecido por não suportar o desequilíbrio de não saber lidar com estas energias. Como se blindar, fortalecer, conhecer, sem depender de religião? É sempre o princípio de dentro para fora. Isso tem a ver com alimentação, isso tem a ver com o seu princípio interno, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, o seu emocional, o seu equilíbrio emocional e principalmente a sua preocupação em se ligar com o objeto de sua fé, com o seu eu divino, né? Com o que você considera como Deus, como o eterno, não importa o nome que seja. Manter essa ligação, né? Entregar esse processo da vida também ao divino. Né? Isso aí é o mais importante. Você pode estar em qualquer lugar, sem isso, nada feito. E agir com amor. Quando você emana energia positiva, você chama a atenção, mas ao mesmo tempo você vai se blindando contra essa atenção. Né? Quando as coisas começam a dar certo na vida, as pessoas, muitas delas, ou saem fora ou te combatem. Tá? Então é preciso estar atento para isso. Isso desgasta, evidentemente, e o corpo sente. A melhor forma de combater isso é justamente ter esse tipo de postura. E de vez em quando, um bom banho também ajuda na questão astromagnética da tua aura. Né? Um banho de flores, um banho de essências, um banho de ervas, enfim, dependendo, obviamente, de determinados fatores, alguns banhos de ervas são bastante interessantes. Assim como o nosso corpo precisa de banho para se limpar, a nossa aura também. Então, é um adendo interessante. Olha, faltam quantos? 907, falta pouquinho, hein? Para os 1000, pessoal. Aqui a meta por live, 1000zinho. Vocês sabem do que se trata. Vamos nessa, então. Vamos completar os 1000 likes. Alzira, Saint Germain pertence à fraternidade ou alguma superior? Saint Germain, na grande fraternidade branca universal, ele não é só um ser, como disse aqui. Ele é todo um feixe de seres, mas pertence sim. Né? O seu relativo à questão evolutiva humana de agora, tá? Que é o grande dispensador do raio violeta, tá? A chama dita violeta, que é a chama da transmutação, a chama da alquimia, o senhor da alquimia, hoje conhecido como Conde de Saint-Germain-des-Prés, em que, quando esteve encarnado em sua última vida, foi o Conde Ragoxe da Transilvânia. E como grande iniciado, já mestre, ele, em vida física, provocava N fenômenos e estava em vários lugares com um intervalo de tempo muito restrito. Almoçava em Paris, tomava café da manhã em Paris, almoçava em Roma e jantava em Moscou.
num tempo que só se andava de cavalo e carruagem. Enfim, coisas assim que o Conde Ragoc se fazia, e muito conhecido nas cortes europeias, no século XVIII, principalmente, né? Em sua última vida aqui. E bastante, entre aspas, longevo, porque pessoas já com grande avanço na sua idade o reconheciam da mesma forma que tinham conhecido na juventude, onde ele não envelhecia. E assim como outros seres, outros mestres, como o mestre Babaji, por exemplo, no Oriente, que, segundo consta, segundo o que eles acreditam, o que eles colocam com respeito às linhagens de mestres, de gurus no Oriente, estaria desde 3000 a.C. por aí entre nós. Isso existe, essa possibilidade existe, porque dependendo do nível de avanço espiritual e do domínio do seu corpo, você pode vencer esse processo relativo à morte do corpo físico, né? Tanto que existem grandes seres, grandes gurus, a grande maioria anônimo do Oriente, do Egito para lá, né? Que até o momento que ele tem de se encarnar, eles sabem e conseguem sair do corpo propositadamente, que é o chamado Mahasamadhi, que foi o que aconteceu com o Paramahansa Yogananda, dessa linhagem do mestre Babaji, da Kriya Yoga, que, ao morrer, simplesmente, pouco antes, deixou o seu corpo definitivamente por vontade própria, né, no Mahasamadhi. Então, esse conhecimento, esse processo evolutivo, ele é anônimo, ele se dá, pouca gente conhece, só que assim, quem se inteira desse tipo de assunto e prática mesmo, a maioria ignora e não acredita, né? Mas aí, cada um acredita no que quiser, aí é outra coisa. O pessoal aqui no chat está comentando sobre banhos. Me lembrei que sempre alguém diz: toma um banho de sal grosso. Resolve isso? Cuidado com o sal grosso. O sal grosso, ele tira tudo. O sal grosso é ótimo porque ele vai descarregar a sua aura de tudo quanto é negativo, de energia negativa, larvas, miasmas, enfim. Mas vai descarregar também do positivo, vai te deixar neutro. Ah, então, é? após um banho de sal grosso, convém impregnar positivamente a sua aura com um banho de rosas, por exemplo. Um banho mais leve, um banho mais suave, um banho de força positiva. O sal grosso tira tudo. Então, você precisa de outro banho para impregnar positivamente o que ele tira. Deixa neutro, zero. Deixa. Zeradinho. Ju Campos, você poderia indicar uma escola iniciática ou livros para entender melhor essas informações que nos trouxe hoje? Um livro ou outro eu posso até indicar. Escola iniciática, jamais. Eu não posso oferecer essa tendência. Seria injusto, principalmente com você, que está numa busca, se está numa busca, e que vai ser orientado de lá para cá da melhor forma possível no que você precisa, né? Então, eu não tenho o direito, acho que nem ninguém, de sugerir escola iniciática nenhuma, porque são todas também dentro das suas propostas, né, que se identificam com em que um se identifica com aquela escola ou não. Eu posso indicar algo ultrapassando essa questão ética que não tem nada a ver com você. Não conheço você, sua vibração, o que você quer, o que você pensa. Então, é no mínimo antiético eu indicar alguma coisa. Um livro ou outro, tudo bem. Eu posso indicar, por exemplo, os livros da Blavatsky, posso indicar um livro, um dos primeiros que eu já li, do Peter Richelieu, Caminho de uma Alma, se não me engano. Não me lembro se é realmente esse título, mas não é difícil achar, não. O livro da Doutrina Secreta, embora seja complicado de ler para o iniciante, mas é interessante adquirir o glossário teosófico. E livros simples, né? Tem um livro de um autor muito bom, que é do Mário Rosso de Luna,
O Livro que Mata a Morte, é muito interessante, né? E sim, para outras indicações, se quiser entrar em contato comigo mais diretamente, né? O que me ocorre agora é isso. O Edson Costa, qual a razão do espírito exercitar uma alma transitória a ascensionar? Eles querem abrir caminho para a nossa evolução. Se nós nos propusemos a isso, no momento que nos propusemos a isso, eles vão fazer tudo o que for possível para nos orientar nesse sentido, né? Eles querem que a gente evolua, mas, como foi dito, eles não vão fazer o trabalho que cabe a nós, mas eles vão orientar, vão apoiar, vão ajudar da melhor maneira possível, sem interferir no nosso livre-arbítrio. Então, até respondendo, complementando a resposta para o rapaz anterior, são eles que indicam determinados lugares, se assim precisamos entrar, para os quais, naquele momento, seriam interessantes para o nosso aprendizado, né? Nós somos orientados, na maior parte. Nosso processo intuitivo nos leva, pela inspiração deles, a assistir aquela palestra, a ligar a TV naquele momento certo em que determinado assunto está sendo tratado, a um determinado livro dentro de uma pilha que nos chama atenção, a gente puxa tudo que a gente precisava, coisas assim. Perdão, é a sincronicidade, né? Então, obviamente, eles têm o trabalho de todos no cosmos é ajudar um ao outro no seu processo evolutivo, tá? Desde que esse outro, obviamente, desde que nós queiramos e nos permitamos a isso. Arminda Cardoso, muito grato pelo teu super sticker, gaitinha encantada. Ô Paulo, às vezes, como naquele filme Premonição, você está ouvindo uma música no carro e uma palavra específica te chama a atenção, que é um sinal, uma conversa contigo, uma propaganda no outdoor, uma conversa, 3, 4 pessoas conversando e uma frase isolada, ela é destacada como um painel para você. Uma pessoa está conversando com a outra no meio da rua. Você está passando. No momento em que vocês se cruzam, os dois soltam uma frase, uma palavra que está fora do contexto que eles estão conversando, mas que para você serviu, é um sinal. Isso é uma orientação intuitiva espiritual. Eu já percebi isso, por exemplo, vamos deixar um negócio mais poético. Você está andando pela calçada e um panfleto é trazido pelo vento até a sua roupa e fica preso em você. Você vai ler e tem a ver com o que você buscava de resposta espiritual. Exatamente. Nada é à toa, acaso não existe. Como diz a frase, acaso é toda obra que Deus não quis assinar. Então, coincidência é coincidência demais para ser coincidência. Então, não existe esse tipo de coisa. Existe sempre um direcionamento que muitas vezes a gente não entende o porquê, nem quando, nem onde, nem como, mas existe. Cabe a nós, justamente, decifrar isso. Olha, a Drica quer saber se o banho de sal grosso é no mesmo dia com o de rosas? Não só no mesmo dia, como logo depois. Aí, ó. Já deixa seu banho de rosas pronto, toma o seu banho de sal grosso, acabou o banho de sal grosso, espera secar um pouquinho, depois você joga o banho de rosa. A Meg disse aqui, é normal não se sentir confortável aqui nesse planeta? É normal se sentir desconexo com esta vibração? Estou adoecendo por não aguentar a vibração. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Não é normal, é normal, obviamente, quem está dentro de uma busca de luz se sentir pesado, se sentir fora do eixo aqui para esse planeta onde predomina, por enquanto, outra coisa. Outro é você se deixar abater a ponto de ficar doente. E isso você não pode deixar. Você precisa ser mais forte que isso e não, obviamente, responsabilizar o planeta, a sociedade ou tudo por causa dessa vibração péssima que todo mundo produz, que você não produz
e procura se esforçar justamente para estar fora dessa vibração. Se você está ficando doente, é porque você está se deixando cair nessa armadilha e pode até usar isso, ou seja, a vibração do seu entorno densa, como desculpa. Não use. Não justifica. Seja forte e vá em frente. Não se deixe abater ou adoecer por isso. Lembre-se que a vibração de alta frequência, ela sobrepuja a quantidade, porque ela tem uma qualidade infinitamente superior. Se você está se deixando ficar doente, é porque você está com foco ou na vibração nisso aí que você quer afastar. A Fátima Cassiano tem um filho especial. Será que tem a ver com algum karma ou é apenas uma má formação genética? Pode ser as duas coisas. O fato é que você precisa ir em frente com esse processo. Muito amor, muito carinho. Né? Porque se for processo kármico, ele não é só dele, é de todos que estão no entorno dele, cuidando dele. Então está todo mundo junto nessa. Independente se é karma ou não, o amor deve imperar. Né? É difícil, tem que ter muita paciência, mas é muito compensador, porque faz parte da sua missão, talvez. Né? Tem várias nuances. O processo genético, ele é uma manifestação física de algo que já vem no nível superior. Tá? Ou seja, tudo que acontece no plano físico é um reflexo do que acontece no outro lado. Você acha mesmo, então, que os lares, as famílias, você vem exatamente num núcleo de pessoas em que há coisas a serem resolvidas, experimentadas, vividas por algum motivo da espiritualidade, ou seja, todas as pessoas que nós vamos interagir nessa caminhada estão envolvidas de algum modo com a nossa experiência e nós com as experiências delas, tipo num emaranhamento, está tudo conectado, interligado? No momento atual, e falo momento atual num espaço de milhares de anos, que é o tempo de Kali Yuga que estamos atravessando, estamos chegando ao final, sim, tem uma interação espiritual entre determinadas consciências, não todas. Nesse momento evolutivo da humanidade, que passa pelas raças, existe um contraponto, isso foi até uma aula que eu dei ainda há pouco, num curso que eu estou ministrando, entre livre-arbítrio e predestinação. É um paradoxo. Ou seja, isso que você está falando, grande parte já está pré-programado. A questão é o livre-arbítrio, que significa como lidar com isso. Da maneira como você age, como você lida com a questão que já está predeterminada, é que vai fazer com que você se mantenha nisso, repetindo processos, vivenciando repetição de processos, ou você mude internamente e acione uma outra realidade espaço-temporal que começa a ficar diferente do que você vivencia, além das pessoas que começam a ficar diferentes daquelas que você vivenciou antes. Ou seja, ou você escolhe se manter na tendência natural do ser humano, que é reativa, reagir às pessoas, reagir às situações, e isso faz com que você não saia do lugar, ou proagir, agir na proação, que é bem diferente. Né? A reação, o divino não está na parada. A proação está ligada ao divino. Então, proagir é antecipar. É diferente de reagir. Quando você toma uma atitude proativa, existe uma aceleração vibracional em seus corpos e na sua consciência que não voltam atrás. E a partir daí as coisas começam a mudar
devagarzinho, mas começa a mudar na sua vida. É uma alquimia. Alquimia, o que é? É transmutação. Transmutou, está transmutado, não volta atrás. E você só transmuta do negativo para o positivo. Paulo, duas pessoas partem para o outro lado. Uma delas é uma pessoa que não despertou. Estava completamente mergulhada na Matrix. A outra é um suposto desperto. O que acontece com as duas pessoas do ponto de vista espiritual? É simples. Independendo de despertar ou não, inclusive eu evito usar essa palavra, porque despertar, um desperto é um Sai-Baba, é um Paramahansa Yogananda, é um cara desse. A grande maioria está acordando. E a grande maioria, ao acordar, só abrir os olhos, está levantando da cama. Raros são os que saem do quarto ou saem de casa. A maioria está acordando. Despertar é outra parada. Considerando que entrou no início do despertar, ou pelo Então, menos do outro lado, consciência desses assuntos. você vai parar num estado de consciência que não é bem uma ambiência, né? É um estado de consciência ligado ao seu momento atual. Ou seja, você vai para um lugar de frequência de acordo com a sua consciência. Se você está na Matrix, você vai continuar num lugar em que a Matrix predomina. O teu estado de consciência vai determinar isso. Ou seja, se o estado de consciência do outro é de um esclarecimento maior, em outros níveis mais profundos, ele vai ter acesso a isso. Vai estar no ambiente ou no lugar, embora não seja isso é uma forma didática, um estado de consciência diretamente ligado ao estado interior dele. Ou seja, ele vai ter acesso a coisas totalmente mais avançadas e diferentes do que aquele que ainda está na Matrix. Na Matrix, se permite estar na Matrix, está. Né? Sem prejuízo para ninguém. Simplesmente cada um vai estar onde tem que estar. Né? De acordo com as suas vibrações, de acordo com a sua consciência. Uma pessoa que está na Matrix, como é que funciona, mais ou menos? Uma pessoa que está na Matrix é um professor. Dá aula, dá aula, dá aula, dá aula, dá aula, dá aula, dá aula. Sai de uma sala, entra na outra e tal. Está acostumado com esse ritmo. Ele não abre a sua consciência para outras coisas. Ele trabalha direto, é um workaholic. Ele não abre espaço para a família, não abre espaço para lazer, não abre espaço para outros conhecimentos. A realização da vida dele é aquilo. Ele se entrega com uma intensidade tal que quando passar para o outro lado, é grande a possibilidade, não estou dizendo que é pacífico, ponto pacífico, é grande a possibilidade de continuar dando aula. Num ambiente que astralmente ele criou, numa turma de formas de pensamento que ele criou, que ele pensa que são alunos, e ele pensa que está dando aula e continua dando aula. Ele nem percebe que morreu, ou se percebeu que morreu, ele está na boa. E essas pessoas, e esses alunos talvez nem sejam reais, seja apenas uma criação. Não são. Como não é real o santo, ou Jesus Cristo, ou o Papa, que o católico fervoroso tem certeza que vai encontrar do outro lado. E ele vai encontrar. Mas são formas de pensamento dele, ou são materializações a nível coletivo, que vão confortá-lo, mas não é a realidade. Porque, por exemplo, um Buda, um Jesus Cristo, um ser nesse nível não se manifesta em astral. Mas o cara chega do outro lado, pô, está lá. Pronto, está satisfeito. Até ele começar a entender como a coisa funciona, é assim. Isso vale para o católico, isso vale para o budista, isso vale para o islâmico, isso vale para o espírita, isso vale para qualquer religião ou para qualquer condicionamento que a pessoa se permita. Porque a nossa mente, ela é elástica, ela não funciona só no plano físico. Nossas emoções não funcionam só no plano físico. Nós somos seres co-criadores. E muitas dessas co-criações, que sem saber a gente faz, a gente vai encontrar do outro lado. Ô Paulo, talvez ninguém exista, só você e nós
sejamos uma forma pensamento da sua mente, ou vice-versa, ou para quem está nos assistindo. Talvez eu e você não exista, apenas a pessoa que está assistindo agora. Talvez todos nós aqui do chat, eu e o Paulo, seja uma cocriação mental, uma forma pensamento de uma única pessoa aqui desse chat. Isso depende da pessoa, obviamente, assim como somos formas, criações mentais do divino. Talvez eu nem exista, hein, Paulo? E nem você. Que legal. Penso, logo existo. Hein? Eu quis dizer o seguinte, eu concordo com você no lance do desperto. Eu costumo dizer também, aquele que entra no processo de despertar de consciência, por isso eu até frisei, suposto desperto. Sim, mas não foi em relação a você, mas a maioria das pessoas entende dessa forma. Porque eu queria... Quando é possível. Uma das dúvidas que eu queria com você, que você respondesse aqui no nosso programa, é o seguinte: a pessoa ela é um suposto desperto, digamos assim, entrou no início do despertar de consciência e fez a passagem. Ok. Nas coisas que ela já superou, provavelmente não vai haver repetição numa próxima vida, ela vai experimentar novos desafios, novas ocasiões que vão proporcionar experiências diferenciadas. O que eu quis dizer é o seguinte, para você comentar: uma pessoa não desperta, completamente mergulhada na Matrix, ela volta numa reencarnação aqui nessa realidade e provavelmente ela vai vivenciar os mesmos padrões da vida passada e com um upgrade até, talvez até com mais intensidade para poder resolver isso que não foi resolvido. O padrão dela não mudou, é o que ela vai atrair. É o que ela vai atrair. Então, se ela passou um conflito na família, ela vai reviver esse conflito enquanto não sair desse emaranhado. Não necessariamente na família, mas a essência da vibração. Talvez em eventos diferenciados, mas com a mesma vibração. Exatamente. Que tenha aquele mesmo significado para ela vencer aquela... Vou dar um exemplo da gangorra. Sim. O cara encarna aqui valendo 10. 10 de vibração, 10 de frequência. Certo. Aí ele vai atrair o 10. Ele vai atrair, quando encarna, família 10, amigos 10, condições socioeconômicas, culturais 10, educação, conhecimento 10, tudo 10. Legal. Aí ele vive a vida dele. E ele vive bem, sabe viver, ele não tem motivos para provocar alterações na lei. Então, não só ele vive bem, como ele compartilha, ele produz vibrações positivas, ele ajuda as pessoas, etc. Então, ele eleva a sua frequência. Aí sai daqui de 10 para 14. Poxa, mas ele precisa 5.000 para não reencarnar mais. Ele só está em 14. Tudo bem. Então, vamos lá, ele vai voltar como 14, que foi uma conquista adquirida dele, né? Então, ele volta em 14, vai o quê? Atrair condições socioculturais, econômicas 14, dinheiro 14, família 14, amigos 14, namorado, namorada 14, saúde 14, beleza. E o ser humano, nesse processo evolutivo que ainda nos encontramos, que é primitivo, ele, em vista de maior facilidade, ele relaxa. Então ele vai relaxar, ele não vai executar, e claro que cada caso é um caso, mas a tendência é essa, não vai mais executar com o mesmo afinco as questões relativas na sua vida para elevar a sua frequência. Ele nem está pensando em frequência porque isso é um processo que ocorre naturalmente. Muito bem. Apenas quem tem maiores esclarecimentos vão ligar uma coisa a outra. E aí tem uma responsabilidade maior. Muito bem. E ele começa a executar ações fora da lei. Ele já começa a transgredir, já começa a ser mais egoísta, já começa a criar situações onde a vibração dele cai, né? Mas ele apronta tanto, embora lá dentro dele ele tenha o aprendizado, mas como ele esqueceu e o resultado final dele, das suas ações, fez com que a vibração baixasse, ele tinha 10, foi para 14, caiu para 8.
Aí ele regrediu? Não, ele não regrediu. Ele baixou a frequência pelas escolhas dele. Porque, no fundo, ele tem aquele conhecimento. Tanto é que ele vai reencarnar como 8. Porque ele provocou essa situação. Aí, vamos lá. Condições socioeconômicas culturais 8. Saúde 8. Família 8. Cônjuge 8. Tudo 8. Amigos 8, enfim. E ele vai começar a viver isso aí, mas dentro dele tem algo que o incomoda e ele não sabe explicar por quê. Quando ele vê alguém nível 10 ou alguém nível 14, níveis que ele já teve, e começa a se perguntar, poxa, por que ele tem ou não tenho? Por que ele tem aquela facilidade que eu não tenho? Poxa, mas eu já passei por isso. Eu me sinto que aquilo ali é familiar para mim. Se é familiar para mim, por que eu não tenho mais acesso? Começou a gangorra. Esse é o VEM, sabia? O que é? VEM, Valor Espiritual de Mercado. Ah, sim, tá. Ó, você falou 14? Conta aí. 10, 11, 12, 13, 14 cruzeiros. Olha só a pergunta da Valquíria. Como devemos nos preparar para morrer? O que tenho que fazer para não entrar na ilusão depois da morte? Viver o melhor possível a sua vida. Quem tem medo da morte tem medo da vida. Se preocupe em viver e não como vai morrer. Muito bem. A Cristina, uma pessoa que nasceu com mediunidade nesta encarnação, na próxima encarnação, também vai ter a mediunidade desperta? Depende de pensamentos, palavras e ações. Mediunidade já é algo hereditário. Isso vem de família. Se você desenvolve a sua mediunidade no sentido positivo, e se você escolhe voltar aqui para continuar a trabalhar para o bem, para a assistência para outras pessoas, utilizando sua mediunidade, ótimo. Você pode usar sua mediunidade de outra forma, negativa. Aí, sabe-se lá se você vai ter o mérito de vir com o aspecto mediúnico desenvolvido ou em desenvolvimento, não se sabe. Tudo vai depender do aqui e agora, com o que você faz com a sua vida e com os dons que você recebe. Todo mundo é médium, em graus diferentes. Monique, você acredita que Jesus vai voltar? Acreditar não é o caso, porque eu não dou crédito. Não é um sistema de crenças para mim. É uma convicção, até que me prove ao contrário, do retorno do Avatar. Muitos esperam o Buda Maitreya, o Lord Maitreya, o Senhor Maitreya, muitos esperam o Imam Mahdi, muitos esperam o Messias, muitos esperam o retorno do Cristo. É tudo a mesma coisa com nomes diferentes. Temos um Avatar síntese ou Buda síntese para esse período que se aproxima. Isso é. Até que a humanidade não precise mais disso. Como não precisou no momento evolutivo, na época da Idade de Ouro, que foi na Atlântida, em que não precisávamos de seres como esse, e que não precisávamos de ciências ocultas, tudo era aberto. Né? A humanidade voltará a esse processo sinárquico, mas ainda vai demorar. Você acha que vai ter o arrebatamento? Não. Na maneira como pregam por aí, não. Na Bíblia fala o seguinte, que primeiro os mortos ressuscitarão, depois os vivos serão transformados e encontrarão com Jesus nos ares. Já no contexto ufológico, místico, esotérico, naves vão recolher as pessoas escondidas, para separar o joio do trigo. Isso cabe N leituras, né? Sim. O que você acha? Se afirmar isso. O que eu considero que algo realmente vai acontecer. Aliás, já está acontecendo. Agora, como vai ser esse processo? Ninguém tem interpretações.
Interpretação qualquer um interpreta do jeito que quiser. Agora, o que realmente vai acontecer e como, não se sabe. Algumas pessoas, Se Paulo, soubesse, não dizem. tinha graça. Como é que é? Se soubesse, não tinha graça. Perde o propósito. Algumas pessoas dizem que nós viemos de Órion. Você acha que viemos de outro planeta, de outra galáxia? Alguns sim, outros não. Outros foram fabricados aqui mesmo? Sim, sim, com certeza. Muitos vieram de muitos lugares. Mas a questão de lugares também é complicada. Vou repetir aqui um caso ufológico, verídico, né, que é muito passado. Não sei se até se eu já mencionei isso aqui numa live anterior, mas vou repetir rapidamente. De um amigo e irmão meu que expõe isso nos seminários dele, enfim. É um caso ufológico conhecido, onde a moça foi parar numa nave ou num ambiente diferente aqui do nosso. E os seres ali diziam para ela, nós vamos te levar ao número 1. Mas quem é o número 1? Você vai saber quem é o número 1. O número 1 era o responsável comandante, vamos dizer assim, embora eles não usem esse termo, ali na nave, no maioral ali na nave. Aí um ambiente após o outro, ela estava sendo preparada e foi levada em algum ponto ali do local, nave, base, sabe-se lá o que era, ao número 1. Aí ela fez para ele uma pergunta terráquea. Da onde você vem? Aí ele respondeu como ET. Eu não sei da onde eu começo e você termina, e vice-versa. Como é que você vai entender de onde eu venho? Eu simplesmente estou. Então, essa questão de vir de Órion, vir de Sírio, de vir daqui, vir de lá, de acolá, é um tanto relativo. Não é bem dessa forma que eles lidam, não. Tá? Isso é uma questão muito mais nossa do que deles, porque, como seres ainda tridimensionais, ou vivendo na tridimensionalidade, tendo uma experiência, várias experiências reencarnatórias na tridimensionalidade, nós precisamos desse referencial. Né? Que para eles isso não existe há muito tempo. E talvez a maioria deles estejam junto de nós e nós não enxergamos devido à limitação dos 5 sentidos. Mas você pode estar absolutamente convicto disso. Ouroboro, teremos livre arbítrio de não reencarnar? Eu gostei aí do nome Ouroboros. Sim, num determinado momento que o indivíduo não precise mais, ele pode reencarnar voluntariamente. Ou não. Sim, é possível. É possível ele ter o livre-arbítrio a partir do momento em que ele transcenda esse processo. Enquanto ele não tiver vibração para ascender isso, ascender a esse processo, não ao mestre ascenso, mas a ascender a questão da frequência que puxa para a reencarnação, do que ele ainda precisa vivenciar aqui, a nível físico, para acelerar a sua evolução, né? Porque aqui acelera o processo evolutivo. Enquanto ele precisar disso, o livre-arbítrio dele é limitado. A partir do momento que ele transcender e não precisar mais reencarnar, ele reencarna se quiser. Ele tem livre-arbítrio. Se a pessoa está num padrão de vibração, então as máquinas da roda de Sansara vão atrair a pessoa naturalmente, automaticamente, por conta do padrão em que a pessoa se encontra. Então, para ela não reencarnar, não é que vai ter um interrogatório, você quer ir, não quer ir. Não. Ela vibrou naquela frequência da reencarnação, automaticamente ela vem. Exatamente. Questão vibracional. Tem que vibracional. transcender esse negócio. Existem processos aí ligados a questões kármicas, hierarquias responsáveis por isso, mas o processo é quase que automático, vibração. O cara está numa vibração acima que não precisa vir, ele vem se quiser executar uma ação missionária,
dar uma assistência, enfim. Né? Mas enquanto precisar reencarnar, não tiver frequência sutil o suficiente para deixar o planeta ou deixar o plano físico, ele vai reencarnar. Faz parte da programação dele. É como um indivíduo que era um preso, estava numa cela junto com outros, ele recebeu uma condicional ou então recebeu a liberdade, né? Cumpriu a pena dele. Aí saiu da prisão. É opção dele ele querer voltar à prisão para visitar os amigos. E esse processo pode demorar, por exemplo? A pessoa espera 200, 300 anos para reencarnar novamente ou é em seguida, será? Não, depende, cada caso é um caso. Uns levam mais de 1000 anos, outros reencarnam imediatamente. Isso depende de N fatores, principalmente da necessidade do indivíduo e do momento planetário e o momento dele evolutivo. Né? Isso é muito relativo. Não existe um padrão pré-determinado para todos. Né? Existe um processo, sim, mas cada caso é um caso. Se a pessoa tiver que esperar 1000 anos, ela fica esperando onde, hein, Paulo? Para ela não vão passar 1000 anos, o espaço-tempo é diferente. Para nós, passaram 1000 anos. Para ela, passaram 1000 dias, 1000 horas. Olha, interessante. Isso é muito relativo. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Conversamos com Paulo Iannuzzi. Considerações finais e se despeça da nossa audiência. Mais uma vez, Flávio, obrigado por essa oportunidade. Obrigado a todos vocês que aí estiveram até agora nos acompanhando, prestigiando. Enfim, sejam senhores de sua vida, de seu destino. Pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito, porque não há deserto que nunca se acabe. Que Deus abençoe a todos nós abundantemente. Namastê, Jet Ha. Muito obrigado. Rebobinem a fita, assista novamente o programa. Você chegou atrasado, é só você rebobinar. Muito grato pela sua presença, pela sua companhia. E o comentário, você sabe, é muito importante. E o coraçãozinho será entregue para todos com muito amor e carinho. Grato pelo seu like, pelo compartilhamento. Tem o valeu, que você pode destacar o comentário também. Nós nos veremos novamente amanhã às 20h30. Um abraço de alma. Namastê.